Companheiras, companheiros, aqui estamos. Vale a marra, né? Depois de um gol desse do Douglas Luiz, ao lado do Felipe Coutinho. Os comentários nada marrentos do nosso Antero Greco. E aí, meu amigo? Boa noite. Oi. Essa é a brincadeira que nós fizemos, que hoje o programa seria sucinto, não é? Eu sucinto que a gente começou muito cedo. Oi, hoje. Apresenta aí. É você. Mas belo gol, vale realmente, né? Não quero ficar meio todo metidão. E será que teremos amanhã alguém todo metidão? Dois jogos importantes da Copa do Brasil? Tomara que sim, né? É sinal que tivemos tomara que sim. Eu quero duas partidas com gols, muitos gols para nós mostrarmos amanhã. Amanhã é 1h, né? É 1h da manhã. E falarmos bastante a respeito. Portanto, agora, sem enrolação, é com você. Obrigado, Antero Greco. Semana quente de semifinais, então, da Copa do Brasil. A bola rola primeiro no Maracanã para Fluminense e Corinthians, mas no Morumbi, São Paulo e Flamengo, às 9h30 da noite. Nos dois casos, apenas o primeiro capítulo nesses dois duelos muito interessantes. Rio de Janeiro, São Paulo. A rivalidade interestadual mais forte do país protagoniza as semifinais da Copa do Brasil. Representando o lado carioca, nada mais tradicional que a dupla Fla-Flu. Já o lado paulista tem como representantes o Corinthians e o São Paulo. É tricolor! Amanhã, às 7h30 da noite, o Fluminense recebe o Corinthians no Maracanã. O tricolor carioca, que não vence um título nacional desde 2012, terá força total para o confronto. A única dúvida é o volante André, que não treinou na última segunda-feira por conta de uma gripe. Diniz ainda terá a torcida como reforço. Mais de 50 mil ingressos já foram vendidos no Maracanã, que promete virar um caldeirão. Então, acredito que quarta-feira é uma outra competição, o primeiro jogo de uma semifinal contra um grande clube, então sabemos da dificuldade que vai ser, porém, colocar em prática esse futebol que nós estamos apresentando para decidir lá em São Paulo. O Timão, que vem de 2 derrotas seguidas no Brasileiro, tenta virar a chave. Priorizando o encontro de amanhã, Vitor Pereira poupou titulares contra o Fortaleza e agora terá praticamente força total. Entre eles, a possibilidade de contar com o Renato Augusto nos 90 minutos. Porque ele, quando está bem, de facto, é um jogador que acrescenta, que faz a diferença. Às 9h30, o São Paulo enfrenta o Flamengo no Morumbi. O tricolor ainda não perdeu nenhum jogo de mata-mata em seus domínios e espera usar essa arma contra o poderoso esquadrão rubro-negro. Rogério Ceni conta com o elenco quase inteiro. A principal baixa será Miranda, que foi expulso no duelo contra o América Mineiro. Ceni tem pela frente um tabu particular para quebrar: nunca ter conseguido vencer o Flamengo como treinador. Foram 8 encontros e 8 derrotas. Será que chegou a hora da vitória? Vamos fazer algumas escolhas, ou trabalhar em linha de 4 mesmo, nesse jogo do Flamengo, ou então fazer uma escolha por mais um defensor e jogar no sistema que a gente está mais acostumado. No Flamengo, Dorival Júnior realmente está focado nas Copas. No duelo contra o Palmeiras no Brasileirão, poupou titulares e conseguiu arrancar um empate em pleno Allianz Parque. No Morumbi terá força máxima com o trio Gabigol, Pedro e Arrascaeta na linha de frente. Nós estamos intensificando trabalhos para que melhoremos ainda mais a capacidade e esse processo de evolução. Duelos quentes, rivalidades a 1000. Começamos falando do duelo do Morumbi, São Paulo e Flamengo. Rogério Ceni contra Dorival Júnior, 2 treinadores com história nos seus clubes. O confronto entre São Paulo e Flamengo na semifinal da Copa do Brasil marca o encontro de técnicos que já estiveram em lados opostos. Dorival Júnior dirigiu São Paulo entre 2017 e 2018. Foram 8 meses com 51,7% de aproveitamento. Livrou o tricolor do rebaixamento no Brasileirão. Agora no Flamengo, busca 3 títulos no final da temporada.
Eu acho que eu estou dirigindo uma equipe que está passando com confiança, que está apresentando uma consistência muito boa, tem uma variedade de jogadas, tem trabalhos de infiltração, trabalhos de um terceiro homem que sempre aparece. Eu acho que isso daí é fruto de muito treinamento, muita repetição e que vem começando a gerar ótimos resultados. Rogério Ceni foi técnico do Flamengo, por coincidência, durante 8 meses também, com números melhores. 61,8% de aproveitamento e 4 títulos neste curto período. Brasileirão, Supercopa do Brasil, Cariocão e Taça Guanabara. Retornou ao Morumbi para, como técnico, fazer o time voltar a ser campeão como em sua época de atleta. Nós continuamos pensando que nós estamos vivos nas 3 competições e não tem como desprezar alguma competição nesse momento. Não tem como a gente jogar fora, dizer que não vai enfrentar com o melhor que a gente puder o Flamengo, o Atlético Goianiense, e nós vamos competir, contamos com o apoio do nosso torcedor e vamos tentar, por mais que o Flamengo tenha, como acho que dito por todos, o melhor elenco, o melhor time da América do Sul, nós vamos tentar jogar dentro da nossa casa e conquistar o melhor resultado que a gente pode para o segundo jogo lá no Maracanã. Na época de Flamengo, Rogério chegou a colocar em dúvida se Pedro e Gabigol poderiam jogar juntos. Hoje, essa é a dupla de ataque de Dorival que o São Paulo terá que parar nesta quarta-feira. Enquanto o Flamengo chega com sua força máxima, o tricolor terá que achar um substituto para Miranda, que está suspenso. Outro aspecto interessante deste confronto Flamengo e São Paulo: se enfrentaram em mata-mata por apenas 2 competições organizadas pela CBF. No torneio Rio-São Paulo de 97, nas semifinais, o Flamengo eliminou o São Paulo. Na Copa do Brasil de 2020, nas quartas, o São Paulo eliminou o Flamengo. Qual a história que será contada após os 2 jogos que decidem o finalista da Copa do Brasil, hein? Quem faz o melhor trabalho? São Paulo e Flamengo desde a estreia dos técnicos. Então, do lado do Rogério Ceni, 70 jogos, 33, 20 e 17. Aproveitamento de 56, quase 57%. O aproveitamento do Dorival Júnior, é verdade, menos jogos, né? 21 jogos, aproveitamento melhor, de 74,6%, 15 vitórias, 2 empates, 4 derrotas. Foram 102 gols marcados pelo São Paulo contra 43. A média é bem melhor do Flamengo, 2,05. Gols sofridos, a média é melhor do Flamengo, que sofreu menos, 0,62 contra 1,04. E todas as derrotas como visitante, no caso aí do Dorival Júnior. Quem faz o melhor trabalho para você? Porque se a gente levar em consideração o elenco, o Dorival tem mais peças para trabalhar. O Rogério, por outro lado, tem mais tempo na casa, né? Aliás, 2 técnicos que já jogaram nos rivais, mas também já treinaram as equipes antes, né? Sim. Bom, pera. Essa já é uma coisa antiga. Seu Vânio, nada contra nós aqui, a turma de agora não. Eu sou sempre um crítico contumaz dessas nossas telas. Crítico no seguinte sentido: eu gosto de fazer com que a gente as interprete de uma forma mais ampla. Não dá para comparar. Quem faz um trabalho melhor? Um trabalho do Dorival chama atenção, claro que chama. Ele veio no momento de baixa do Flamengo, fiquei até em dúvida, falei, caramba, será que vai dar certo? Deu, está dando certo, o Flamengo entrou nos eixos, está na briga por 3 títulos. Mas nós vimos já até o número de jogos disputados, há uma diferença muito grande. Se o Dorival, quando chegar em 70 jogos, tiver esse número de agora, nossa, fabuloso, fantástico, e de preferência com títulos. O Rogério Ceni já num trabalho de mais longo prazo, e que também, com as limitações do São Paulo, está mostrando o resultado. São Paulo chegando em 2 semifinais, disputou também o estadual. Porém, o mais importante, que é o que eu sempre destaco, que a gente tem de levar em consideração, enfrentaram os mesmos adversários? Não. Viveram as mesmas situações? Não. Jogaram, inclusive, outras competições e o próprio Dorival chegando aqui, agora mais recentemente, e disputando o Libertadores, o que o São Paulo não estava fazendo.
Então, a gente tende a ter essa leitura quando vemos um quadro comparativo como este. O que dá para se depreender é o seguinte: espetacular o início de trabalho do Dorival e muito bom o trabalho de mais durabilidade, de duração mais longa que o Rogério tem mostrado no São Paulo. Né? Agora, se me perguntar, há um favorito nesse duelo? Sim, teoricamente sim, e não é nada extraordinário. É o Flamengo, pelo que vem jogando, pelas opções que o seu treinador tem, pelas alternativas fortes de que ele dispõe para mudar um jogo, mais do que o Rogério. Significa que o São Paulo não vai se classificar? Também não. Uma outra estatística que pode entrar para o lado do Rogério, sabe qual é? Qual? Quantos jogos a gente falou que ele enfrentou o Flamengo e não ganhou? 8. 8, né? Ele pode ir para 10, sem vitória contra o Flamengo, e se classificar. Ou não. Não, se forem 2 empates, por exemplo, e São Paulo ganhar nos pênaltis, a gente vai falar, o Rogério tem 10 jogos sem vencer o Flamengo. Mas se classificou. Está numa classificação. Mas é assim, claro que o São Paulo sabe que a missão dele não é impossível, mas é muito difícil, árdua. O peso é enorme de enfrentar um time que vem embalado, confiante e jogando um bom futebol. Com o time titular ou com o time reserva, né? Claro que amanhã será com o time titular. Então o São Paulo terá de fazer 2 partidas absolutamente impecáveis para seguir adiante. E aí a gente pode até depois pegar os números do Dorival com o Flamengo, continuarem altos, mas ele ter uma desclassificação. Mas, Edu, eu vou dizer uma coisa. Diga. O Flamengo está em 3 frentes, né? Importantes e tal. Uma de mais longa, de fôlego, que é o Campeonato Brasileiro. Está com jeito de que pelo menos uma taça ele consegue beliscar, hein? Tá, né? Tá. E qualquer uma das 3 é taça grande. Daqui a pouco eu vou te perguntar, se o São Paulo vencer por 2-0, vai tranquilo para o segundo jogo? Mas é já. Já? Tá bom. Vamos antes ver como chegam o São Paulo e Flamengo para esse jogaço de bola. As informações com os repórteres Eduardo Afonso e Vladimir Bianchini. Amigos do Sport Center, não. São Paulo não estará completo contra o Flamengo na primeira partida da semifinal da Copa do Brasil, que acontece aqui no Morumbi nesta quarta-feira, às 21h30. Aliás, com expectativa de casa cheia, 55 mil torcedores. Até esta terça-feira, no final da tarde, mais de 42 mil ingressos vendidos. Por que não estará completo? Primeiro, porque não tem Arboleda, Caio e Luan em recuperação de lesões. Segundo, porque Marcos Guilherme já jogou pelo Santos e não pode atuar mais no torneio. Terceiro, porque Ferrarese, Bustos e Felipe Alves chegaram depois do término das inscrições. E quarto e mais importante, Miranda está vetado por suspensão pelo cartão vermelho no Independência em Belo Horizonte e Gabriel Neves não treinou nesta terça-feira com dores no tornozelo, fez apenas uma atividade no Refis e é um grande ponto de interrogação. Se optar por 3 zagueiros, deve ser Luizão que vai fazer companhia a Léo e a Diego Costa. Por falar em Diego Costa, ele falou com a TV São Paulo nesta terça-feira e a gente acompanha a partir de agora. Eu acho que a equipe do Flamengo tem muita qualidade, a gente tem que estar bem atento na marcação e eu acho que a gente com a bola no chão, com velocidade, com posição na marcação, a gente tem muita chance de jogar um jogo muito parelho com eles e buscar a classificação. Seguimos com as dúvidas e agora vamos para o meio de campo. Mesmo que Gabriel Neves esteja à disposição, Rogério ainda não definiu se vai com 3 ou 4 jogadores no setor. Com Gabriel Neves ele pode ter Pablo Maia, Nestor e um meia, que pode ser Galopo, Patrick ou Nicão. Sem Gabriel Neves ele deve começar com Nestor, Pablo Maia, Igor Gomes e esse meia para encostar nos 2 atacantes, Luciano e Caleri. A verdade é que o São Paulo tenta surpreender o Flamengo, conseguir um bom resultado nesta quarta-feira aqui no Morumbi para ter um mínimo de conforto no jogo da volta no Maracanã, no dia 14 de setembro. Rogério Ceni, em 8 partidas, nunca venceu o Flamengo. Foram 4 pelo São Paulo, 3 pelo Fortaleza e 1 pelo Cruzeiro. O Flamengo se prepara para enfrentar o São Paulo pela semifinal da Copa do Brasil. Em entrevista exclusiva à ESPN, Marcos Braz falou a respeito da decisão de poupar jogadores titulares durante o Campeonato Brasileiro. O Flamengo chega tranquilo aqui pro jogo de amanhã. Fizemos uma opção em que a gente
Dorival, principalmente, foi bastante questionado em relação a botar um time alternativo contra o Palmeiras. Eu entendo até essas análises, esses questionamentos. O problema que as pessoas não entendem é que o Flamengo foi jogar 2 jogos seguidos em grama sintética, e quem está acostumado ali no dia a dia, quem faz treinamentos ali, sabe que isso não é brincadeira, que não é frescura, as pessoas sentem mesmo. O dirigente rubro-negro também admitiu à reportagem que o jogador Lázaro recebeu uma oferta do West Ham, mas os valores não agradaram à diretoria. De fato, o Flamengo teve uma oferta no jogador e, na nossa opinião, na nossa análise, ainda está bem longe e a gente não está nem... Acho que não estamos nem preocupados com isso hoje. Nossa preocupação é o jogo de amanhã e, após o jogo da manhã, se a proposta aumentar, a gente vai analisar. O Flamengo não vende mais jogador em real, né? Quando vem uma proposta de 30 milhões de reais, o Flamengo vende em euro para o mercado lá de fora, então a proposta tem que ser considerável em euro, libra ou qualquer outra moeda. O técnico Dorival Júnior deverá escalar força máxima. Ele não terá apenas 3 jogadores lesionados: o goleiro Diego Alves, o atacante Bruno Henrique e o zagueiro Rodrigo Caio. O Flamengo está invicto a 12 jogos, são 10 vitórias e 2 empates. Os torcedores rubro-negros já esgotaram todos os ingressos para os visitantes. Obrigado, Vladimir. Obrigado também ao Eduardo Afonso. Eu te perguntei, eu quero saber. Fala. Porque eu estava falando com amigos são paulinos. 2-0 no primeiro jogo. Você vai tranquilo para o Maracanã? Não. Eles responderam não. Não. E eu tenho a impressão que o torcedor rubro-negro também ficaria tranquilo, mesmo perdendo o primeiro jogo por 2-0. Por que a gente está falando isso? Pelo momento que as duas equipes vêm mostrando em campo, né? É por aí mesmo, né? É aquele fichamento que a gente gosta de fazer. Quantas fichas de 10 para o Flamengo? 8? 7,5? Hoje para o Flamengo, eu daria 8. 8, até um pouco mais. O torcedor de São Paulo não vai ficar chateado comigo, não é aquela coisa de, tá puxando o saco do Flamengo, não sei o quê. Não, é uma realidade, porque são 2 jogos. Fosse um jogo só, eu diminuísse para 6-4, por exemplo. Porque num jogo você pode ter uma partida impecável, bacana, perfeita, e eliminar um time, um adversário mais forte. Isso é do jogo, em qualquer tipo de competição. Vai ter que mostrar aquela faca nos dentes, aquela atitude que já mostrou em algumas partidas. Não adianta só isso, sabe? Não adianta só isso. Não adianta só isso. Agora, a gente viu gols ali do Calleri, do Luciano, do outro lado, a dupla que o Rogério não queria usar no Flamengo, né? Pedro e Gabigol. Mas não só o Rogério também, né? O próprio... Vamos ser justo. O Domi? Não, o Domi já... Não, é mais atrás. O Renato também teve aquilo. Nesse ano, Paulo Souza também. Então, foram vários os treinadores. Olha, o Dorival acabou tendo a fortuna, a sorte, né, de ter 2 goleadores por causa do infortúnio do Bruno Henrique, que se machucou, porque é um titular indiscutível, e com isso eu falei, deixa eu ver como é que vão esses 2. E finalmente percebeu que dá certo. Até pela própria postura do Gabriel, tem saído mais, tem sido mais até garçom do que um finalizador, né? O finalizador tem sido o Pedro. Então, vejo também um aspecto interessante de maturidade do Gabigol, na forma como ele tem jogado com o Pedro, e ele tem jogado até mais para a equipe. Mas, assim, a questão de resultado, claro que é tudo ser. Chega amanhã o São Paulo faz 2, faz 3, a gente fala, nossa, que coisa espetacular, encheremos a bola de São Paulo. Mas, assim, vamos olhar um retrospecto. O Flamengo, é que agora não tem aquele levantamento que tinha no meu outro caderno. Meu outro e-book aqui, notebook. Quantos jogos o Flamengo nessa temporada ele passou sem marcar? E jogos importantes, jogos decisivos. É difícil você imaginar o Flamengo com a qualidade que tem passar em branco. Sem nada, sem fazer um gol. E entendeu? Agora arrumou a defesa, né? Então, quer dizer, ele está num equilíbrio maior. Tanto que ele tem o melhor ataque do Campeonato Brasileiro, junto com o Palmeiras, e a segunda melhor defesa, só perde para a defesa do Palmeiras. Então, é um time que está encontrando aquele equilíbrio de quem briga por títulos. Então, se 2-0, quer dizer, 2-0 fosse torcedor de São Paulo, sairia festejando. Porém, fala assim, não está garantida ainda a classificação. Porque aí, claro, vai fazer com que o Flamengo entre ainda até com mais vontade na próxima partida. Então, nesse meu raciocínio, se fala, então se for 1-0, 0-0, o Flamengo vai dar moleza? Não vai dar. Seguinte, torcedor de São Paulo, pensa assim, olha, o importante mesmo
é a saúde, é estar bem, é estar alegre, é curtir o futebol, não é brincadeira. O São Paulo tem uma camisa que pesa e pode. Eu diria assim, vou usar esse verbo de novo, sem desdém pelo São Paulo, pode surpreender, calar os críticos e chegar à final da Copa do Brasil pela segunda vez, né? Só disputou uma final. Uma com o Cruzeiro e perdeu no finalzinho, não era? São Paulo estava ganhando e tal. Perdeu. Podia empatar e acabou levando a virada. E bateu na trave agora há 2 anos, né? Quando o Palmeiras foi campeão da Copa do Brasil, foi eliminado pelo Grêmio na semifinal. Bom, tem Morumba e tem Maraca. Vamos falar do outro jogo. O Fluminense recebe o Corinthians mais cedo, às 7h30 da noite. Um duelo de opostos. Vamos lá com a reportagem da Roberta Barroso. Um carioca e um paulista. Um tricolor, outro alvinegro. As diferenças entre Fluminense e Corinthians, que se enfrentam nesta quarta pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil no Maracanã, não param por aí. A diferença também é grande dentro de campo. Comparando os dois times, o ESPN True Media mostra que o de Fernando Diniz finaliza bem mais que o de Vitor Pereira. Para jogar do jeito que a gente pretende, é um jogo que requer uma dose muito alta de humildade e de coletividade. São muitos jogadores que precisam se mexer ao mesmo tempo para poder um pegar na bola um de cada vez, só tem a bola. Porque quando a gente perde a bola, todo mundo tem que... A gente joga com o bloco mais avançado, então a gente precisa da participação de todos para atacar e de todos para defender. As duas equipes se enfrentaram pelo Brasileirão este ano. Vitória do Fluminense por 4-0. Mas o Corinthians foi com um time alternativo. Na época, estava de olho na Conmebol Libertadores. Percebemos claramente que é uma equipa que tem um padrão de jogo, que nós temos que estudar muito bem e que perceber muito bem para não voltar a acontecer o que aconteceu. Não acredito que o jogo vai ser com a mesma matriz, mas é uma equipa forte. Em 39 jogos com o português no comando do time na Libertadores, Copa do Brasil e Brasileiro, o Timão tem em média 10,9 finalizações por jogo. Já o Fluminense em 27 jogos com Fernando Diniz no Brasileiro, Copa do Brasil e Sul-Americana, a média é de 14 finalizações por jogo. Já lá atrás, na defesa, o time de Diniz também sofre menos finalizações. São 11,4 contra 11,6 do Corinthians. Outros dados do ESPN True Media mostram na Copa do Brasil e Brasileirão superioridade em posse de bola dos comandados de Fernando Diniz. 60,2% contra 54,9% do time de Vitor Pereira. E o Flu tem mais gols marcados que o Timão, 50-37. Mas a expectativa no Fluminense nesta quarta é tentar manter a defesa zerada. Vamos fazer de tudo para tentar ganhar e de preferência sem tomar gols. É isso, olha só, a gente fez um recorte com o que vai acontecer nessa quarta-feira. O Flu como mandante e o Corinthians como visitante. Olha a diferença, Antero. 28 jogos para o Flu, 27 para o Corinthians. 19 vitórias, 4 empates, 5 derrotas, aproveitamento de 72% para o Fluminense. Do outro lado, 7, 8 e 12, 36%. É o dobro o aproveitamento do Fluminense. Gols marcados 52 contra 22, gols sofridos 25 contra 34. O estilo do jogo parece bem definido, né? O Fluminense com a bola, posse de bola, tentando controlar as ações do jogo, o Corinthians reagindo. Podemos ter aí uma surpresa, o Corinthians mostrando muito do que mostrou contra o Atlético Goianiense. Mas mostrou em casa. Foi em casa. O visitante foi mal lá também. Aí, por exemplo, eu falei agora há pouco de telas, né? Essa é interessante. Embora também sejam compromissos diferentes, né, que ambos disputaram, mas qual é a tendência que a gente vê? Um, como mandante, é forte, não importa qual torneio que dispute, e o outro também
seja lá campeonato estadual, brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, etc. e tal, como visitante é maravilha, bem comportado, quieto, né? Não incomoda o seu anfitrião. E, de fato, essa é uma questão que deixa o torcedor do Corinthians com um pé atrás a respeito do que seu time pode fazer. E vice-versa, né? O torcedor tricolor fica animado, porque o Fluminense tem sido muito eficiente como mandante. E se for o Fluminense, vamos tirar jogos assim contra o Fortaleza, por exemplo, que ele teve mais dificuldade, passou na Copa do Brasil até de uma forma um tanto polêmica, e também a derrota para o Internacional, mas é um Fluminense que, pegamos um recorte dos últimos 2 meses, uma subida muito forte. É interessante isso que você falou, porque ali perdeu para o Inter, depois foi jogar contra o Fortaleza. Perdi o primeiro tempo. Ali parecia que ia degringolar, virar a chave. Não virou. Não. Teve força para voltar no segundo tempo e conseguir o resultado. E é isso o que o corintiano quer saber agora. Se virou a chave o Corinthians para um bom futebol. O Corinthians tem alternado muito neste ano aqui. Há momentos em que a gente fala, nossa, o Vitor Pereira até está realmente conseguindo algo além do que se esperava, com um elenco muito contrastante, com muitos jogadores rodados experientes, mas sempre a gente repete, mas é bom, né? Um já foi embora, que é o William, o Paulinho machucado fora de combate faz tempo, o Jô, que era outro que era da casa, mas também já foi embora. Maicon. O Maicon machucado, embora até um pouco mais jovem. O Renato Augusto agora voltando, né, a ter mais espaço no time principal, o Juliano oscilando. Então, alguns jovens crescendo, mas também não tendo uma regularidade. Então, é um Corinthians instável, é um Corinthians que eu coloco um ponto de interrogação. Um ponto de interrogação que eu tenho usado muito para o São Paulo nos últimos anos, eu acho que nesta temporada cabe para o Corinthians. O Corinthians, se amanhã fizer 2, se fizer 3, bom, 3 é até difícil, ele fez, esse ano aqui, acho que se a gente fizer um levantamento de mais de 2 gols, são raros os jogos. Um deles fora da curva foi o da semana passada contra o Atlético Goianiense. Mas se o Corinthians fizer 2 gols amanhã, quando eu falo 2 gols, não é fazer 2 gols e tomar 4, né, gente? Se vencer, por exemplo, por 2 gols de diferença, aí vai ser até uma surpresa, por aquilo que tem mostrado. Vejo, em teoria, um pouco mais de equilíbrio nesse duelo do que no outro. No entanto, se fosse, eu falei quanto? 8-2 no outro? Esse aqui eu diria 7-3. Né? Para mim, vejo hoje os dois times, o Fla-Flu, né, o Flamengo e o Fluminense, como se tivesse que cravar seco, só seco, em loteria, colocaria os dois. Fla-Flu. Colocaria o Fla-Flu. Gente, é projeção, não é uma visão. Se eu soubesse o que ia acontecer, eu estava rico jogando toda semana, ganhando na loteria. O legal é que qualquer final é demais, né? Qualquer final é bem interessante. Não, qualquer, porque são 4 times que têm torcida, tem história, tem camisa, tem títulos. E na competição, o único que busca ainda um inédito é o São Paulo. Bom, vamos ver como chegam as duas equipes. O Juliano nem vai para o jogo, o Ganso está voltando. As informações com a Jéssica Dias e também com a nossa Roberta Barroso. Fã de esporte, o Fluminense encara o Corinthians nesta quarta-feira pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil no Maracanã. Mais uma noite de casa cheia. Para essa partida, Fernando Diniz conta com o retorno de Paulo Henrique Ganso. Ele foi poupado na vitória contra o Coritiba por 5-2 pelo Campeonato Brasileiro e está à disposição. A dúvida é se André vai a campo. No treino de segunda-feira, André se reapresentou com febre, ficou fora da atividade regenerativa. De acordo com o portal Netflu, nesta terça, André participou da atividade, mas segue como dúvida caso tenha uma recaída nesta quarta, fica fora da partida. Durante todo o dia, durante toda essa terça-feira, torcedores trocaram os ingressos. Essa é uma obrigatoriedade imposta pela Polícia Militar, pela troca de ingressos por bilhetes físicos, justamente pela complexidade e pela importância que envolve esse jogo. Fã de esportes, o Corinthians já está no Rio de Janeiro, fica concentrado aqui em Copacabana até o momento do jogo desta quarta-feira, às 7h30 da noite,
contra o Fluminense no Maracanã, jogo de ida das semifinais da Copa do Brasil. A equipe chegou com Cantilho, que vinha sofrendo com dores musculares. Ele veio para o Rio, começa o jogo no banco de reservas. Em contrapartida, o meia Juliano ficou em São Paulo. O motivo de não ter viajado não foi divulgado pelo Corinthians. O técnico Vitor Pereira, que poupou os titulares do Campeonato Brasileiro, deve escalar a mesma equipe que venceu e se classificou em cima do Atlético Goianiense nas quartas de final da competição. Sendo assim, o Corinthians deve ir a campo nesta quarta com Cássio no gol, Fagner na lateral direita, Gil Balbuena e Fábio Santos, Duqueiroz, Fausto Vera e Renato Augusto, Adson, Roger Guedes e Yuri Alberto. 3.400 torcedores do Timão são esperados no Maracanã nesta quarta. Obrigado, Jéssica. Um pouquinho assim. 3.400. Nós falamos da invasão, bom, também naquela época, o 76. O Maracanã tinha capacidade para o dobro que tem hoje, até mais do que isso, né? Foi então, uma surpresa, né? O Maracanã meio a meio. Hoje é impossível, né? Não tem como, né? Não tem como, até pela forma como são distribuídos os ingressos, os compromissos que os clubes têm com seus sócios fidelizados, né? Mas 3 mil hoje é até pouquinho, mas tudo bem. Mas faz barulho. Opa, faz, claro que faz. Até porque quem costuma viajar nesse tipo de partida, assim, é aquele torcedor mesmo o mais barulhento, né? Canta o jogo inteiro. É o pessoal de organizada, também eles acabam tendo preferência na compra de ingressos, né? A gente pode falar que tem 2 maestros nesse jogo, ou que a previsão... Os dois têm papéis fundamentais, o Ganso de um lado, o Renato Augusto do outro? Sim, tem. Bom que a esta altura da carreira o Ganso tenha, quer dizer, resgatado essa função de maestro e deve ao Diniz, assim, que encheu a bola dele desde que chegou, né? Falar, tem esse cara aqui, esse é craque. Bom, é craque, a gente fala desde quando ele surgiu no Santos 12 anos atrás já, por aí, junto com... 13 anos atrás praticamente, 2009, 2010, com o Neymar. E o Renato Augusto, não, a gente já sabe do que ele faz, né? Há muito tempo no próprio Corinthians, foi destaque na seleção brasileira com o Tite e volta agora, joga muita bola, joga muito, é um cara que tem um toque refinado. E são 2 jogadores em fase madura de suas respectivas carreiras, mas, assim, o Renato tem alguns companheiros jovens até para acionar na frente, e o Ganso não muito diferente disso, embora tenha um que seja mais incisivo, tem sido mais incisivo, que é o Cano. Jogo interessante esse, eu diria assim, uma matinê, né, em comparação com a outra partida, mas também é partida para gols, por que não? Gols. Eu falo partida para gols, sobretudo pelo retrospecto do Fluminense. O Corinthians também pode fazer, pode marcar, tem jogadores de frente com capacidade, tem o Renato Augusto, mas também não imagino o Fluminense passando, assim, em brancas nuvens. Quer dizer, aconteceu recentemente contra o Internacional, mas aquele foi um jogo à parte. Então vejo um jogo com gols e um Fluminense que não há como ser diferente. Não é um Fluminense que vai esperar o Corinthians vir para cima, porque senão o Corinthians também não vai. O Corinthians vai ficar na dele. Então é um Fluminense que vai jogar como tem jogado sempre. É muito bom em saída de bola, em elaboração no meio de campo, vai forçar, e o Corinthians tentará segurar-se e, com a qualidade que tem, Renato Augusto e outros na frente, quem sabe surpreender. O quê? Primeiro, agora? Primeira parada no Sport Center. Na volta tem o Palmeiras, que vai enviar o ofício à CBF depois da polêmica no jogo contra o Flamengo. A gente volta já. É uma história essa, hein, Antônio? Mais uma. Voltamos! O Palmeiras vai enviar um ofício à CBF após a polêmica no empate contra o Flamengo no último domingo. As informações com Vinícius Nicoletti. O Palmeiras vai enviar um ofício à CBF depois da confusão na checagem do VAR na partida contra o Flamengo. Segundo áudio divulgado pela própria CBF, o jogo foi reiniciado antes da equipe de vídeo completar a análise do contato do volante Vidal com o zagueiro Gustavo Gomes na área do Flamengo. O árbitro Ramon Abate não esperou a conclusão do VAR. Atenção, foi! Jogou.
Cabeça. Disputa limpa. Primeiro. Possível mão. 30 segundos. Deixa eu dar uma olhadinha nessa disputa aqui. A disputa aqui antes. Pode ser reiniciado, Pablo? Vai ser calma. Não esquece a cabine. Pode ser reiniciado? Agora, calma. Não, nada. Já vai reiniciar. Proteção, ok. Legal, ok. 15 segundos. 10 segundos. Pablo. Já foi. Fala pra mim, velho. 5 segundos. Calma, checagem completa, tudo ok, pode encerrar. Lembrando que o Palmeiras já teve problemas com o VAR na eliminação da Copa do Brasil para o São Paulo. Naquela ocasião, o presidente da comissão de arbitragem, Wilson Seneme, chegou a pedir desculpas à presidente do Palmeiras, Leila Pereira, pelo erro de protocolo naquela partida, já que o VAR não traçou a linha de impedimento no início do lance que resultou no pênalti em cima de Caleri. O atacante são paulino estava em posição duvidosa. Enquanto a diretoria trabalha nos bastidores, o Palmeiras se prepara para o próximo confronto no Campeonato Brasileiro, sábado contra o Fluminense no Maracanã. O técnico Abel Ferreira não terá desfalques, nenhum jogador suspenso ou machucado. Fica a dúvida se o treinador palmeirense vai escalar força máxima, já que na próxima terça-feira o Palmeiras começa a semifinal da Libertadores contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada. No Campeonato Brasileiro, Palmeiras defende a fama de visitante indesejado. Por enquanto, não perdeu fora de casa. 11 jogos, 7 vitórias e 4 empates. A gente tem essa questão de a CBF divulgar o áudio e depois tirar. Isso, para mim, é um ponto crítico, que você passa a questionar a credibilidade. O porquê que você colocou e tirou. O que tinha ali que eu falei assim, eu vou tirar. Aí, o pessoal começou a cobrar e aí voltou. Mas voltou só hoje de manhã. Depois que as pessoas começaram a cobrar, cadê o áudio que tinha publicado e logo em seguida tirou. E aí você já questiona um ponto de credibilidade. Por que isso? Que amadorismo é esse? A gente, de verdade, parece incompetência. Desculpa, mas é isso que parece hoje a arbitragem. De tantas polêmicas, eu nunca vi uma fase tão ruim da arbitragem como essa. E aí você entra na questão do áudio. Você vê o árbitro de campo, que é o Ramon Abate, falando, e aí? Aí lá no VAR, ele checando. E ele cobra. E aí, Pablo? O Pablo é o Pablo Ramon, que é o árbitro de vídeo. Só que a hora que ele fala, e aí, Pablo, que ele tá esperando, ele já deixou de jogar. A gente tá vendo aí na imagem, ó. Calma, tá checagem, tudo ok. Mas a hora que ele fala tudo ok, o Flamengo já cobrou o tiro de meta. O Davi Luiz já saiu jogando. E você já escutou, agora já foi. Ou seja, não cumprir o protocolo do VAR. Essa frase, agora já foi, é que pega muito mal. Muito né? mal. Além disso que a Renata destacou, né? Publicar no site da CBF e depois tirar instantes depois. E a última frase dela também, não seguiram o protocolo do VAR. Às vezes a gente juiz vê... teria que mandar esperar. Mas quantas vezes a gente não vê os nossos colegas que transmitem jogos, sobretudo aqui de competições nacionais, ficam batendo papo, conversando, porque o VAR fica lá 2, 3, 4 minutos, 5. Nesse daqui foi pum, rapidinho e essa coisa agora já foi. Pô, como agora já foi? Quer dizer, que uma coisa realmente amadora, não é? Agora já foi. Não foi, você tem que parar e pronto, acabou. Não importa se o jogador do Palmeiras está pressionando, se o jogador do Flamengo está pressionando, o árbitro tem que estar de calma, estão checando, depois vamos ver. Aí depois sim, com todo o ritual percorrido, se poderia dar uma conclusão, mesmo que não satisfizesse o Palmeiras, que é o que se sente prejudicado. Agora, este ofício do Palmeiras, sabe para que serve? Para marcar a posição. Marcar a posição, é aquela coisa assim, eles não fazem com a intenção retroativa, porque não existe. Né? Fazem com intenção, olhando adiante, olha, é para pelo menos eu não ser prejudicado. Todo mundo faz isso. Vai entregar um protocolo, leva CD, DVD, fita cassete.
Né? Aquela coisa... Pendrive hoje em dia. Pendrive, faz o que for. É sempre para, primeiro, marcar uma posição para o seu próprio torcedor. Falar, isso aqui não é uma diretoria que dorme no ponto, não aceitamos passivamente algo que nos prejudique, mas, sobretudo, é fazer aquela pressão, falar assim, se eu não for prejudicado, não é nem ser beneficiado, se eu não for prejudicado lá adiante, está tudo ok. Agora, se olharmos para todos os clubes, nós vamos cair num lugar comum, eu sei. Todo mundo um dia já foi beneficiado e moita e ninguém fala nada. Mas esse lance, para mim, o que pegou mal foi o agora já foi. Aí o palmeirense se lembra do lance contra o São Paulo, fala, opa, estão de marcação com o Palmeiras. Não, sempre aí vai ter. Né? Se você vai olhar, o Santista tem motivos para falar, o torcedor do Flamengo vai encontrar também motivos para isso, o do Corinthians, todo mundo vai encontrar. Mas faz parte do futebol também. Cada um vai levantar 10, 12 casos aí em que o seu clube foi prejudicado e se olhar, pode ter sido mesmo prejudicado. Só que nenhum vai falar os 10, 12 casos em que seu time foi beneficiado, né? A gente está falando mais de uma arbitragem ruim no Brasil. Uma pena, ruim. Eu nunca vou partir do pressuposto leviano, dizer assim, aí tem coisa, aí tem esquema. Embora eu não sou dos que acreditam que haja santo no futebol. Eu conto nos dedos, assim, pessoas que eu falo, esse pode confiar que se o cara é ponta firme. Mas também, vocês não me ver assim, sem uma informação em concreto, falar assim, aí tem coisa, hein? Aí tem esquema, tá esquisito, não. Daqui a pouco o torcedor palmeirense vai ver uma reportagem feita em Nottingham, para onde irá Gustavo Scarpa. Muito legal, daqui a pouco a gente vai ver. O Scarpa vai deixar saudades. Vai. Bom, falar do Internacional, que vem de 2 vitórias seguidas no Brasileirão, vai jogar só na segunda-feira contra o Juventude. Isso porque o Mano Menezes foi expulso na partida contra o Avaí. As informações do Colorado com o nosso Gustavo Berton. Alô, fã de esportes, jogadores do Internacional se reapresentam na tarde dessa quarta-feira para iniciar os trabalhos visando o compromisso contra o Juventude só na próxima segunda-feira. A eliminação na Copa Sul-Americana, que foi bastante lamentada aqui no estádio Beira-Rio, possibilitou ao Inter e ao técnico Mano Menezes esse espaço de tempo para treino e também recuperação de jogadores. O Inter jogou na última segunda contra o Avaí e joga agora só na próxima segunda contra o Juventude. Colorado quer aproveitar a boa fase, afinal de contas venceu o Fluminense, venceu o Avaí, vai em busca da terceira vitória consecutiva para ingressar de vez no G4. Nós temos a segunda melhor campanha como visitante, só atrás do líder do campeonato. São 17 pontos fora de casa. Vamos melhorar nos próximos jogos, vamos tentar melhorar a nossa campanha também dentro de casa, porque é isso que vai dando solidez para tudo aquilo que a gente acredita. Vamos nos unir todos, porque isso aumenta muito a chance da gente, no meio de tanta gente boa, figurar entre os primeiros. Quem não vai estar no banco de reservas é o técnico Mano Menezes, expulso pela árbitra Edna Alves. Quem vai comandar o time é o Sidney Lobo e o Colorado vai ter de volta o goleiro Daniel, que estava suspenso, e Rodrigo Moledo, zagueiro que se recupera de uma lesão muscular, talvez não para titularidade, mas pelo menos no banco de reservas. Segunda-feira, Inter e Juventude, os trabalhos começam nessa quarta. O Colorado buscando a vaga direta à Libertadores da América. Tá aí a seleção do prêmio ESPN Bola de Prata Sporting Bet. Começa com o João Ricardo no gol, goleiro do Ceará. O técnico é o Jair Ventura, do Goiás que venceu o Atlético Mineiro no Mineirão. Aí a defesa tem Madison, Maicon, Bauerman, os 3 do Santos, e Ayrton Lucas do Flamengo. Na meiuca, André do Flu, Vitor Hugo, outro do Flamengo, Rafael Veiga do Palmeiras e Natan do Flu. Lá na frente, a dupla William do Flu e o estreante Soteldo, que foi bem na vitória do Santos sobre o São Paulo. Prêmio ESPN Bola de Prata Sporting Bet é um oferecimento de Sporting Bet. Quer valer? Faz um Sporting Bet aí. Mais um intervalo ligeiro no Sport Center. Na volta, bola na rede. Os gols desta terça-feira no Brasil e na Europa. Sai daí não, tá, Antero? Não, tô aqui. Fica tranquilo. É já. Precisava sair um pouco mais cedo, mas eu vou ficar com você. Benfica aí, então. Boa. Voltamos com um gol da Série B. Na Ilha do Retiro, o Sport recebeu a Chapecoense e o gol saiu só no segundo tempo. Contra-ataque bem feito,
Facundo fez o gol da vitória do Sport aos 24 do segundo tempo. O Sport sobe para a 5ª colocação, está a 5 pontos do Vasco, que é o 4º. A Chape está em 14º lugar. O Sport agora tem o goleiro Jean e o Wagner Love lá na frente. Jean, Denis. Confundi o reserva do São Paulo um com o outro. Denis. Agora vamos para a Europa com o Benfica e Dinamo de Kiev. Na tarde desta terça-feira, última fase preliminar da Liga dos Campeões. O Benfica recebeu o Dinamo e venceu por 3-0. Garantiu assim vaga na fase de grupo da Champions. A gente viu o primeiro gol. Otamendi, Rafael Silva e David Neres. Os 3 gols. Eu estava fazendo uma conta aqui. São 13 times que já venceram a Champions que estão classificados. São 55 títulos já. É? Real, Barça, Borussia Dortmund, Bayern de Munique, Inter, Milan, Juventus, bom, enfim, vários. O Benfica já tinha vencido o primeiro jogo por 2-0, né? 5-0 no agregado, o sorteio será dia 25. E aí a gente já foi para Bolton e Aston Villa, é Copa da Liga Inglesa, nada de zebra, né? O Bolton saiu na frente com o Charles, mas o Aston Villa empatou com esse golaço, a gente já mostrou. Olímpico do brasileiro Douglas Luiz. Bom, o Olímpico é uma das coisas mais bonitas que tem no futebol. Muito bom. Na etapa final, o Ings de pênalti virou pro Aston Villa. O Coutinho ali. Você sabe, quando nem se falava de futebol inglês aqui, 40 anos atrás, eu ganhei da minha irmã que estudava lá em Birmingham, camisa do Aston. Tivemos o gol do Digne e do Bailey no final da partida já. Bolton 1, Aston Villa classificado 4. E agora Fleetwood e Everton, outra equipe da elite inglesa que avançou. Então o time azul de Liverpool. O Fleetwood Town é da 3ª divisão e a gente está vendo aí o único gol da partida com Demarai Gray, 1-0. Já que estamos na Inglaterra, mercado da bola agitado na Premier League. Será que o Lázaro vai para lá? Será que vão aumentar a oferta? Os clubes seguem se reforçando para a temporada e com brasileiros na mira. A reportagem é do João Castelo Branco, que daqui a pouco volta para falar de Nottingham, à espera do Gustavo Scarpa. Vamos lá com o João. Ainda no mercado de transferências, aqui na Inglaterra tem mais ou menos uma semana ainda de janela aberta e o Newcastle procurando mais jogadores, está muito próximo de fechar com o atacante brasileiro, o jovem atacante João Pedro, atualmente no Watford na Championship, veio do Fluminense, está na 2ª divisão do futebol inglês, deve acabar indo para o Newcastle por cerca de 30 milhões de libras e o Newcastle também aparentemente ainda interessado em Paquetá. Fontes da ESPN dizem que o clube está interessado, mas o Lyon quer bastante grana pelo Paquetá. Até o Arsenal também de olho nessa negociação, que Edu Gaspar também é interessado no meia brasileiro. E o Manchester United aparentemente ainda tentando trazer mais um brasileiro. Anthony do Ajax está sendo negociado pelo Manchester United, o Ajax fazendo jogo duro, mas o Anthony também está muito interessado em ir para Manchester jogar na Premier League com seu ex-técnico Erik ten Hag, comemorando aí a primeira vitória da temporada. Então, temos aí muita coisa para acontecer até o final dessa janela, mas os brasileiros movimentando não só a janela de transferências, como também se destacando aqui nessa última rodada do futebol europeu. Sport Center de volta para falar de Premier League, aquelas reportagens que nós gostamos, Antero. Sim. Muito boa. Vou falar especialmente de um time que foi bicampeão europeu e está de volta à primeira divisão inglesa depois de 20 anos, mais de 20 anos. E vai ser a futura casa... Qual é? Do Gustavo Scarpa. É o Nottingham. Nottingham. Da floresta de Sherwood. Do Robin Hood. Robin Hood. Nos últimos 23 anos, fora da Premier League, Nottingham viveu de glórias e lendas do passado. Afinal, é a cidade de Robin Hood, uma das figuras mais conhecidas do folclore inglês, e do lendário time comandado por Brian Clough, que conquistou a Europa 2 vezes seguidas, em 79 e 80.
Em visita à cidade, a ESPN encontrou o arqueiro e o simpático capitão do time, John McGovern. We had a fantastic side, exceptionally skillful players. Obviously lifting cups was great. I usually had a player called Larry Lloyd just behind me because he liked getting his picture taken with big cups more than I did. Mas após este timaço, nos anos 90, o clube caiu em decadência e chegou a disputar a 3ª divisão. Visitantes na cidade iam mais para ver o castelo e a estátua do herói arqueiro. Tempos difíceis. It was a great loss to the city and a great loss to the club when they got relegated and weren't in the Premiership. Oh, it's been struggling. It's been horrible. Long, painful. Mas agora o Forest está de volta e o antigo estádio, o City Ground, ali na beira do rio Trent, desde 1898, volta a ser uma atração. O simpático pub ao lado também. We've seen the tourism increase. We've seen more Premier shirts of football teams coming in this bar in the last 2 weeks than we ever have. Os donos gregos têm investido bastante no time, foram mais de 15 contratações, mas sabem que o desafio é enorme. No espírito de Robin Hood, o Forest quer tentar tirar pontos dos mais ricos e trazer aos menores, como fez na estreia em casa contra o West Ham. Agora, Nottingham espera que um outro herói, que também anda vestido de verde, chegue aqui a tempo de ajudar nesta batalha de tentar permanecer na Premier League. Gustavo Scarpa, chegando ao fim de acordo com o Palmeiras, assinou um pré-contrato com o Forest para jogar na Inglaterra a partir de janeiro. Por enquanto, poucos na cidade conhecem o brasileiro. Será que Robin Hood sabe quem é o jogador? Do you know this football player? No, I don't. No, I don't. I don't recognise his face. I don't know of him at all, actually. Brazilian player? Who's that? Não foi fácil, mas na porta do pub acabamos achando um torcedor fanático que aí sim reconheceu o jogador do Palmeiras. Scarpa. Yes. Scarpa. Yes. Can't wait. Can't wait to see the guy. Could be the next Ronaldo, Ronaldinho. It could be one of them. Aos poucos, Nottingham se reacostuma com visitantes, com a Premier League e assim se prepara para receber Scarpa de braços abertos. January comes, he'll get the biggest welcome he's had in his life. He can teach me a little Portuguese and I can teach him a little Scottish. Scarpa, 'tis I, Robin Hood. On behalf of this great city, we look forward to welcoming you to Nottingham. Eu, hein? Você viu? Robin Hood. Robin Hood. Você não escarpa da pergunta. Tinha que aproveitar. Não resisto ao lado do Antero Greco. Foi bom. Mas que legal, né? Será uma longa escarpa para ele subir lá na Inglaterra rumo ao Eu estou muito curioso para ver se o Scarpa... Como vai ser. Mas acho que vai ser feliz ali em Nottingham. Vai ser bem recebido. Espero que sim. Você espera um Scarpa jogando bem, sendo decisivo? Até aqui o Nottingham tem uma vitória, um empate e uma derrota. Ele tem uma cabeça legal, o Scarpa. Isso ajuda muito. Espero que essa cabeça dele seja realmente bem bacana. Quando eu falo cabeça legal, é ser uma pessoa centrada, né? Então, passou um período no Palmeiras. Bom, primeiro ano dele quase não jogou, tinha um litígio, né, jurídico com o Fluminense, pela forma como saiu. E já a musiquinha... Aí depois, com o tempo, foi ganhando seu espaço, brigou, voltou. Ser titular. E de temporada no ano passado e nesta aqui tem sido as duas melhores para ele e tem sido um dos melhores em vários momentos, o melhor jogador do Palmeiras. É o primeiro no Bola de Prata Sporting Bet. Exatamente. Vem jogando demais. Para mim é o melhor ano dele no Palmeiras. Sem dúvida. Valeu, Antero. Então bora, né? Bora. A gente volta agora amanhã, 1h, que já não é amanhã aqui, então mas tudo bem. Aquela coisa, de quarta para quinta-feira, 1h, estamos aqui com toda a repercussão dos dois grandes jogos das semifinais da Copa do Brasil. Durante toda essa quarta-feira, cobertura completa nos nossos noticiários. Valeu, Fã de Esporte. Obrigado pela companhia. Cedo hoje, né? Cedinho, né? Fazer o que essa hora também? Vamos ficar mais uma hora aqui, a gente fala. Bota segundo tempo aqui, a gente pode ser.